O que fazer quando nós não sabemos o que fazer? Eu sei que acho que quase todas as pessoas já passaram por experiências semelhantes. É quando você se depara com uma dificuldade, você se depara com um problema e você não sabe como agir. Você se sente impotente, fragilizado, derrotado com aquele problema e você se vê perdido, você sem direção, sem um norte para a sua vida, e você muitas vezes, daí é que nós erramos, porque se nós não sabemos o que fazer, aquilo que possivelmente nós podemos fazer, acabamos errando, porque nós não sabíamos o que fazer, mas tentamos fazer algo para se livrar daquela situação e às vezes nos complicamos mais. Então, se nós não sabemos o que fazer, o melhor é não fazer nada. E eu gostaria de trazer uma meditação sobre isso para nós refletirmos. E eu quero tomar como referência o Salmo 121, que é um salmo bastante conhecido, é um salmo bastante usado, até porque ele fala sobre a proteção de Deus, ele fala que Deus nos guarda. Por 4 vezes você vai achar essa palavra no salmo, no sentido de nos guardar, de nos proteger, de estar conosco. O salmo começa falando assim: eleva os meus olhos para os montes. Daí ele pergunta: de onde me virá o socorro? Muitas vezes nós ficamos buscando socorro em coisas altas, em coisas firmes, em coisas que humanamente parece suficiente para nos livrar. E é aí que muitas vezes nós erramos. O salmista fala aqui: eleva os meus olhos para os montes. Mas daí ele faz uma pergunta retórica: de onde me virá o socorro? Porque ele sabia que o socorro dele vinha do Senhor. E é o que ele responde aí no versículo 2. Ele fala: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E o Salmo continua falando sobre isso. Mas eu queria apenas hoje tomar esses 2 versículos para nós meditarmos. Então a pergunta que eu fiz lá no início: o que fazer quando não sabemos o que fazer? Eu quero pegar pelo menos 2 casos bíblicos para nós pensarmos. O primeiro está lá em 2 Crônicas, que fala sobre Josafá. 2 Crônicas capítulo 20, você pode ver aí na sua Bíblia, quando no versículo 1 aí do capítulo 20, você vai ver que os Moabitas, os Amonitas e os Meunitas, eles fizeram uma coalizão e eles vieram contra o rei de Judá, contra Josafá. E quando alguém chega no versículo 2 e fala para Josafá que esses três exércitos haviam se aliado, haviam feito um pacto entre eles, estavam vindo, nós percebemos que a primeira coisa que o texto fala aí no versículo 3 é que quando ele soube da notícia, ele teve medo, ele ficou apavorado, até porque ele não tinha condições de vencer aquela guerra e ele não sabia o que fazer naquela situação. Então a primeira coisa que ele faz, e é o que nós devemos fazer, quando você não sabe o que fazer, nós temos que buscar socorro em Deus, porque Deus sabe exatamente o que fazer. O problema é que nós não sabemos o que fazer e fazemos. Mas quando não sabemos como agir, como fazer, temos que buscar socorro em Deus. Por isso que o salmista fala: o meu socorro vem do Senhor. E Josafá, quando ele teve medo, quando ele se sentiu impotente, quando ele se sentiu derrotado por causa daquela situação, apavorado por causa daquela situação, ele buscou socorro em Deus. Ele apregoou um jejum em Judá e ele começou a buscar socorro em Deus. No versículo 12, olha o que ele fala, olha que interessante. Ele fala assim:
Ah, nosso Deus, Josafá orando, acaso não executarás o teu julgamento contra eles? Perguntando para Deus. Agora olha o que ele diz. Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós. Você percebe que Josafá reconhece a sua fragilidade, a sua debilidade naquele momento. E ele fala que não havia forças nele para resistir, para lutar, para enfrentar, para guerrear contra uma multidão que estava subindo contra ele. E o texto continua. E não sabemos, olha aí, ó, e não sabemos nós o que fazer. Ou seja, não temos força para resistir. Eu reconheço que não tenho força, eu reconheço que esse problema é grande, eu reconheço que é uma situação muito complicada e em nós não há força, em mim não há força, Josafá fala, né? Mas daí ele responde aí, ó, e não sabemos o que fazer, eu não sei como agir. Mas daí ele responde, porém, os nossos olhos estão postos no Senhor. Levo os meus olhos para os montes, busco solução naquilo que muitas vezes não há solução e deixo de olhar para Deus e deixo de buscar socorro em Deus. Continuando aqui na história de Josafá, como o nosso tempo ele é bastante limitado, quero me adiantar aqui, você vai ver que ele começa a buscar a Deus, se levanta alguém ali falando em nome do Senhor e ele coloca... O que ele faz? Ele começa a adorar a Deus. No versículo aí, versículo 21, o texto fala assim, aconselhou-se com o povo, ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamento sagrado e marchando à frente do exército, louvasse a Deus dizendo, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Irmão, você está... Meu amigo, meu irmão, minha irmã, você está enfrentando um grande problema? Não tente enfrentar o problema diretamente. Esquece do problema e começa a buscar a Deus. Por isso que a Bíblia fala, buscai o Senhor enquanto está perto, né? Invocai o Senhor enquanto se pode achar. Então temos que buscar a Deus, né? E é o que ele faz. Ele, por um momento, ele teve medo, por um momento ele entrou em pânico, ele reconheceu que não sabia o que fazer, mas ele busca a Deus, ele faz aquele culto ali de adoração a Deus e ele coloca os levitas na frente para estarem cantando, rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, e eles estão subindo. E do outro lado da montanha está vindo uma grande multidão contra ele. Mas o texto fala no versículo 22, olha que palavra tremenda. Tendo eles começado a cantar. Eles não começaram a criar estratégia para vencer o inimigo. Não, eles começaram a adorar a Deus, porque eles sabiam que não podiam vencer, mas eles podiam adorar a Deus. Eles podiam buscar a Deus, e eles começaram a fazer. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e contra os meunitas, que estavam vindo contra Judá. E eles começaram então a se autodestruir-se, o texto fala, né? Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram, um exército se levantou contra o outro, né? Para os destruir e exterminar. E quando eles chegaram lá no topo da montanha, que olharam lá embaixo no vale, aquela multidão que alguns momentos atrás havia atormentado, havia preocupado, havia criado pânico, criado medo, mas como eles começaram a cultuar a Deus, a louvar a Deus, a buscar ao Senhor, quando eles chegam no topo do monte e olham para aquela multidão, eles já estão todos derrotados, eles já estão todos mortos, porque o Senhor pelejou por ele. Agora imagine se eles tentam enfrentar pela força que eles tinham na época, eles seriam derrotado. Se você não sabe o que fazer, o melhor a fazer é buscar socorro no Senhor, né? Mais um texto, ainda dá tempo de eu falar rapidinho. Você vê quando Jacó
né? Depois que ele saiu da sua casa, Esaú jurou matá-lo, seu irmão, porque ele havia enganado o seu irmão. E ele passa muito tempo na casa de Labão, seu tio, irmão de Rebeca, sua mãe. E quando ele está voltando, Jacó, ele também tem medo. Ele fica apavorado porque o irmão havia jurado matá-lo. E o que ele faz? Ele tenta enfrentar o problema, ele tenta enfrentar o irmão dele? Não. A Bíblia fala que Jacó lutou com Deus. E quando ele encontra com o seu irmão, quando ele encontra com Esaú, né, não há briga, não há guerra, não há confronto, muito pelo contrário. A Bíblia fala que eles se abraçaram e Esaú beijou a face de Jacó. O que fazer quando você não sabe o que fazer? Busque a Deus. Peça direção a Deus. Busque na palavra de Deus. Busque em oração, em reflexão. Busque orientação do Senhor e Deus vai te dar vitória em nome de Jesus.